Essa noite reunidos para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade e também adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, eu sei que o jovem Ezequiel, ele, em poucos instantes, ele fez uma oração aqui, né? Ezequiel, para quem não sabe, é o Cacá, né? Então, amigos, eu tenho em mãos um pedido de oração especial. A Lorena, a filha do nosso irmão Robinho, ela pede à igreja que continue intercedendo em oração em favor da saúde do seu filho, o pequeno Samuel. Então, eu queria convidá-lo também nesse instante, assim como você está, nós vamos fazer uma oração, em especial em favor da recuperação da saúde dessa criança, que tem passado por momentos difíceis. Ele ficou internado essa semana, já está em casa, mas eu convoco você a orar também na sua casa em favor do Samuel. Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, poder estarmos reunidos como família para te adorar na beleza da tua santidade. Em especial, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida do pequeno Samuel. Que o Senhor possa restaurar por completo a sua saúde. E que para a honra e glória do Senhor, ele possa ser curado. Para testemunho de que o Senhor realmente é o Deus dos impossíveis. Não existe nenhuma causa perdida para o Senhor. E é por isso que a Ti nós recorremos e entregamos em Tuas mãos, ó Senhor, que é o médico dos médicos, a vida do pequeno Samuel, para que a Tua vontade seja feita. E agora, Senhor, nesse exato momento, nesse culto de louvor e adoração ao Teu nome, nós vamos abrir as Escrituras Sagradas, a Tua palavra, a Bíblia, e te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, por intermédio do Espírito Santo, à luz dos escritos das Sagradas Escrituras, e que essa mensagem que não provém de homens, possa edificar, como também fortalecer a nossa vida espiritual. Portanto, permaneça conosco, é o que te pedimos, com o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a maldição da riqueza. Esse é o tema que nós vamos abordar nessa noite. Falar sobre riqueza, sobre dinheiro, é mexer na parte mais sensível do ser humano. Não pense você que é o coração. Na verdade, é o bolso. Falar sobre dinheiro, às vezes, é um pouco constrangedor. Todavia, entretanto, nós devemos não só falar, como também entender sobre esse assunto. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês o texto dessa noite. Está em Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 6. Essa pequena perícope traz alguns ensinamentos importantes acerca da riqueza, do dinheiro, e como nós devemos lidar com esse assunto. Epístola de Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Enquanto você procura essa passagem bíblica, é importante salientar que a carta de Tiago, que é uma carta pastoral, uma epístola, ela trata de um assunto chamado maturidade espiritual. E no transcorrer desses 5 capítulos, em cada capítulo ele vai tratando de um assunto que ele considera maturidade. E aqui no capítulo 5, a questão de administrar e adquirir recursos com sabedoria, com inteligência, é um exemplo claro de maturidade. Ou seja, o cristão maduro,
ele sabe lidar com o dinheiro sem permitir que o dinheiro comprometa a sua fé. Então, nós vamos ler o texto que diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Queridos, o texto ele é impactante, ele é forte, mas nós precisamos entender o contexto disso aqui. Quando Tiago escreve a sua epístola, nós precisamos entender que a igreja ela era composta, na sua grande maioria, por uma comunidade de cristãos pobres, que estavam sendo oprimidos, injustiçados, por conta de alguns ricos que de maneira fraudulenta, desonesta, não eram cumpridores dos seus respectivos deveres de pagarem os seus trabalhadores. Era um período de opressão, de perseguição e de miséria. Aqui está claro que esses ricos, que se tornavam cada vez mais ricos, usavam da desonestidade para se enriquecerem. E assim tornavam o pobre cada vez mais pobre. O grande detalhe é que o dinheiro ou a riqueza pode ser uma bênção ou uma maldição. Tudo vai depender da maneira como nós adquirimos o dinheiro e como nós administramos o dinheiro. Na verdade, o dinheiro pode ser o seu servo ou o seu patrão. O dinheiro pode te servir ou você pode viver servindo o dinheiro. E nos dias de Tiago, o dinheiro havia se tornado a mola propulsora da vida de muitas pessoas. O dinheiro havia se tornado o ídolo mais adorado entre os seres humanos. Nesse caso, dinheiro não é apenas uma moeda de prata ou ouro, ou uma cédula de papel, ou uma criptomoeda. O dinheiro havia se tornado o ponto central da vida de muitas pessoas. É interessante que o próprio Jesus, quando fala sobre esse assunto, dinheiro, ele o chama de Mamon, o Deus da ganância. E é interessante que nenhuma outra entidade, como o mundo, o imperador romano, o próprio diabo, Jesus chama de Senhor. Mas o dinheiro, na Bíblia,
Jesus faz referência a ele como o Senhor da vida de muitas pessoas. E é nesse contexto que Jesus diz que é impossível para o homem servir a dois senhores. Agora um detalhe: a riqueza ou o dinheiro é um senhor que exige sacrifício. E para servir ao dinheiro, muitas pessoas sacrificam o tempo, porque vivem em função disso, sacrificam a saúde, a família, os filhos, os relacionamentos, e inclusive o relacionamento com Deus. Resumindo essa parte introdutória, eu posso dizer com toda clareza: o dinheiro pode ser o seu servo ou pode ser o seu patrão. Tudo vai depender da maneira como você vai lidar com ele. O dinheiro pode ser na sua vida uma bênção, quando ele é adquirido com esforço, com trabalho honesto. Deus abençoa e a pessoa prospera. A pessoa cresce. Ela muda o seu status financeiro. E tudo que Deus envia é bênção. Mas se nós não sabermos administrarmos dinheiro, ele se torna uma maldição. E quem sabe a pergunta mais importante desse texto é: como o dinheiro pode se tornar uma maldição na nossa vida? E é por isso que nós precisamos refletir sobre isso. Como o dinheiro pode se tornar uma maldição na nossa vida? Eu acredito que esse assunto deveria ser exaustivamente estudado entre os cristãos, entre os políticos, entre os comerciantes, entre os empresários e principalmente entre os políticos. Porque na vida de muitas pessoas, dinheiro e riqueza é uma verdadeira maldição. E nesse texto, Tiago vai nos mostrar 3 pontos que tornam o dinheiro uma verdadeira maldição na nossa vida. E o primeiro ponto está aqui no verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. O dinheiro se torna uma maldição quando ele é adquirido como fruto de desonestidade. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus ou o próprio Deus reprovando alguém por querer ser rico. Não existe nenhuma reprovação se a pessoa deseja prosperar na vida. Não há nenhuma reprovação para alguém que planeja mudar a sua condição social. Não existe reprovação para isso. O detalhe é que nós precisamos saber como nós vamos, de fato, adquirir aquilo que nós desejamos. E nesse contexto específico, Tiago escreve condenando, reprovando os ricos, que por sua vez se tornavam cada vez mais ricos por intermédio de fraude trabalhista. O que acontecia naquela época? E aí a gente precisa saber o contexto. Naquela ocasião, era comum as pessoas serem pagas por uma jornada diária de trabalho. Ou seja, a pessoa saía às 6 horas da manhã, à procura de trabalho, ia para a lavoura trabalhar, trabalhava um período do dia até o pôr do sol.
No final do dia, era o momento em que o trabalhador recebia o salário do seu trabalho. E era justamente nesse momento que o empregador negava pagar o salário do empregado. Sabe o que isso representava socialmente para aquela época? Miséria, fome. Eu queria que você analisasse comigo a perspectiva do trabalhador. Ele saiu de casa para trabalhar, para receber o dinheiro e no final do dia voltar para casa para colocar o pão sobre a mesa para dar para os seus filhos. Por sua vez, os filhos, quando viam o pai saindo de casa, eles sabiam que o pai estava indo em busca do pão para colocar na boca deles. Mas quando terminava o fim do dia, o pai não recebia o salário. E ele voltava para casa como? De mãos vazias. Era uma família que iria passar um dia de fome, enquanto o rico comia regaladamente em sua casa, sem se preocupar com o trabalhador que estava passando necessidade, porque ele não quis pagar aquela jornada de trabalho. Sabe qual é o nome disso? Desonestidade. Fraude. Se aproveitar da fragilidade do pobre para não pagar o que lhe era devido. A desonestidade e a corrupção tornavam o pobre nessa sociedade cada vez mais pobre. E o rico cada vez mais rico. Isso te faz refletir e pensar em alguma coisa? Quando políticos corruptos desviam verbas públicas que eram para melhorar a qualidade de vida do pobre, para que ele pudesse ter educação, saúde, cultura, quando ele desvia dinheiro público para o seu bolso, quem paga o preço é a população. E estudos já dizem isso. A corrupção mata mais do que a guerra do tráfico de drogas. Porque a população fica sem hospitais, sem vacinação, sem medicamento, sem trabalho, sem condições de vida. Porque alguém se julga mais esperto do que todo mundo, que se acha no direito de se apropriar daquilo que não é dele, enquanto a maior parte da população passa dificuldade. Tiago está reprovando aqui que toda aquisição de riqueza de maneira desonesta, fraudulenta ou injusta é pecado. E ele diz que o Senhor dos Exércitos ouve o clamor dos pobres e dos desamparados. Haverá prestação de contas. Todos irão comparecer perante o tribunal de Deus e serão julgados segundo as suas obras. Não é pecado querer ser rico. Não é pecado lutar para melhorar a sua condição de vida. Pecado é ser desonesto. É você se aproveitar das pessoas. Como diz no popular, passar a perna nos outros. Entenda que todas as vezes que alguém passa outra pessoa para trás, ele é beneficiado, mas saiba que alguém vai ficar
prejudicado. Então, quando eu penso em mim e ignoro a necessidade do outro e passo o outro para trás, eu estou prejudicando alguém. E Tiago reprova isso. As riquezas desses ricos eram frutos de fraude trabalhista. O pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Mas Tiago diz que o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor. E lá em Provérbios 22, 16 e 22, lá diz claramente que aquele que rouba do pobre prestará contas a Deus. Segundo, quando que a riqueza se torna uma maldição? Quando ela é aplicada para fins egoístas. Olha o que diz o verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. O ouro e prata é comparado à ferrugem. Bom, quem já trabalhou no campo sabe muito bem o contexto dessa figura de linguagem utilizada por Tiago. Então, quando um agricultor, ele compra, por exemplo, uma enxada, uma foice, um enxadão, e deixa lá escorado muito tempo, sem uso, o que vai acontecer com essas ferramentas de metal? Elas vão o quê? Enferrujar. Porque elas não estão sendo o quê? Utilizadas. E com o tempo a ferrugem começa a corroer o ferro. Aí é necessário que o agricultor amole suas ferramentas e a utilize, porque a ferrugem é uma exposição clara que as riquezas não estavam sendo utilizadas, elas estavam apenas sendo acumuladas para o bel prazer dos ricos. E vale a pena ressaltar que Tiago aborda a riqueza em dois aspectos: o gasto desnecessário e o acúmulo desnecessário. Tem rico que acumula e não compartilha. E tem aquele que gasta deliberadamente, não com os outros, ele gasta com ele mesmo. Então, nesse contexto, aqui Tiago fala de um acúmulo de riqueza, sem nenhuma utilidade. O dinheiro não é utilizado para ajudar os pobres e necessitados. O dinheiro não é empregado para ajudar ninguém, somente a ele mesmo. E naquela época, como o dinheiro era moeda, prata, ouro ou cobre, então era comum para esses ricos irem acumulando moedas de prata e ouro e colocando em baús de madeira. Em alguns casos específicos, eles até enterravam essas moedas para não serem roubados, saqueados por ladrões. Inclusive, Jesus profere a parábola do tesouro escondido dentro desse contexto. Então, é um exemplo claro de um rico, avarento, acumulador, que só pensa nele mesmo e não se dispõe a ajudar a ninguém. Então, quando o dinheiro ou a riqueza, ela é acumulada e ela não é utilizada para benefício de ninguém, ela se torna uma verdadeira maldição para o seu possuidor. Mas veja que interessante, queridos, porque no verso 2, Tiago também diz que as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens são comidas de quê? De traça. É interessante que naquela época, as roupas, as vestes, elas denotavam o status social de alguém. Então, era comum vestidos, roupas suntuosas, de ouro, de prata,
porque isso apresentava para a sociedade o poder aquisitivo das pessoas. Mas aqui Tiago está dizendo que essas roupas não passam de comida de traça. Por mais que uma pessoa se vista bem, que use vestidos de marca, sapatos de grife, bolsas caras, ternos caríssimos, para Deus, isso não tem valor nenhum. Por mais que você se sinta bem, que melhore a sua autoestima, o que Deus está interessado é no seu caráter e não na sua roupa. Mais importante do que a aparência é o seu coração. No final de tudo, quando as pessoas morrem, as roupas ficam. Em alguns casos, a viúva, para não ter lembrança nenhuma de você, pega todas as suas roupas e dá para os outros. E coloca roupas novas de outra pessoa no lugar das suas. Sabe por quê, queridos? Porque a riqueza, quando é utilizada para fins egoístas, ela é uma maldição, porque nos torna cada vez mais distantes de Deus. É por isso que a riqueza, quando ela é mal empregada, ela se torna uma maldição. E olha que interessante, queridos. Você já percebeu que às vezes no nosso guarda-roupa tem tantas camisas, tantas calças? Em alguns casos, são roupas que nós nem usamos mais. Em outros casos, são roupas novas que nós nunca usamos, mas estão lá. Você já parou para pensar em quantas pessoas não têm roupa para vestir? Às vezes o seu closet está cheio de sapatos. Já parou para imaginar quantas pessoas que andam descalças, sem ter o que calçar? Às vezes nas nossas casas, nós jogamos comida fora. Deixamos as frutas perderem. E vocês sabem quantas pessoas passam fome? É nessa hora que dinheiro se torna uma maldição, quando nós não saberemos empregar dinheiro de maneira correta. Queridos, quando o dinheiro ele é empregado para fins egoístas, e eu volto a repetir isso, saiba de uma coisa: esse dinheiro é como ferrugem, que não serve para nada. E para concluir, o dinheiro se torna uma maldição quando ele é utilizado para corromper o caráter das pessoas. Olha o que diz o verso 6 e o último verso: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Qual é o contexto aqui, pastor? O contexto ele é simples. Naquela época, para negar os direitos trabalhistas das pessoas, os ricos compravam nas mãos da justiça as sentenças ao seu favor. Sabe o que Tiago está aqui condenando e ao mesmo tempo apresentando para nós, os leitores desse texto? É que naquela época o sistema de justiça ele era corrupto. A justiça, que deveria ser imparcial, que não deveria olhar o status social de alguém, se era pobre ou rico, a cor da pele, a sua etnia. A justiça era comprada.
A justiça era corrupta. Esses ricos iam aos tribunais e todas as causas a favor deles eram ganhas. E os pobres eram prejudicados. Porque na fragilidade do pobre, ele não podia lutar contra o sistema. Então ele sempre perdia. Imagine que muitos justos foram condenados. Perderam suas causas. Alguns foram até mortos. Porque a justiça era corrupta. Mas é importante fazer menção que a Bíblia também diz que toda a autoridade é constituída por quem? Por Deus. E Deus estabelece o sistema judicial para fazer justiça. Para que o certo permaneça certo e o errado seja condenado. Mas nesse caso, Tiago está condenando essa inversão. O errado se passa por certo e o certo fica como errado. Porque a justiça dos homens, ela é corrupta e ela é comprada. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, em Levítico 19:15, lá diz que Deus cobrará pela justiça. Em Isaías 33, lá também diz que aqueles que não aceitam suborno, que não aceitam propina, esses estarão nas alturas. Mas Amós 5 também diz que o que aceita propina, que troca a justiça pela injustiça, receberá o castigo divino. E aí você agora olha para mim e me pergunta: pastor, se a justiça dos homens é falha, ela é corrupta, ela pode ser comprada, ela pode ser violada, em quem eu vou confiar? A nossa confiança está no Senhor. Ele é o reto juiz que se levantará em favor dos pobres e dos desamparados. Haverá o dia em que todos os injustos, corruptos, prestarão contas a Deus pelas suas injustiças, pelas riquezas fraudulentas e pela aplicação errada dos recursos. E eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você, para sua reflexão, para que você volte para casa entendendo que esse assunto ele é crucial na vida de todos nós. Foi por causa de dinheiro que Judas se perdeu. Foi por causa de dinheiro que o servo de Eliseu ficou leproso. Foi por causa de dinheiro que Demas abandonou a Paulo. A primeira pergunta que eu faço para você é: o dinheiro é o seu servo ou é o seu patrão? Você está a serviço do dinheiro ou o dinheiro está a seu serviço? Agora eu quero ser mais profundo na minha pergunta para a sua reflexão. A pergunta é simples, mas ela é profunda. Você, em alguma vez, usou de desonestidade em alguma transação comercial? Você, por passar por esperto, prejudicou alguém? Trouxe prejuízo para alguma pessoa? Em algum momento você em suas transações comerciais tirou vantagem da inocência de alguém? Quarta pergunta:
Você tem separado algum recurso financeiro para ajudar os pobres e necessitados? Quinta e a mais importante pergunta, a última. Você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? A quem você serve com os recursos? A Deus ou a Mamon? Você tem separado uma oferta para empregar na pregação do Evangelho e na salvação de pessoas? Você tem sido fiel no dízimo para manter a obra da pregação do Evangelho? E não se esqueça, o dinheiro pode ser uma bênção quanto uma maldição. Tudo vai depender da maneira como você lida com ele. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: Cristo deve ser a nossa prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira riqueza é Jesus Cristo. E Ele é mais valioso do que tudo que existe neste mundo. poder
mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Santo e maravilhoso Deus, que nessa noite nós possamos voltar para casa entendendo que precisamos ter maturidade, sabedoria, discernimento, para poder adquirir, como também administrar recursos financeiros, a fim de que sejamos honestos para com o nosso semelhante e fiéis para com o Senhor, entendendo que o nosso verdadeiro tesouro é Jesus Cristo, que as nossas verdadeiras mansões estão na eternidade, e que o nosso tesouro é a coroa da vida eterna. Mas enquanto, Senhor, vivemos nessa terra de pecado, que nós venhamos aprender a lidar com o dinheiro, para que ele possa ser uma bênção na nossa vida e na vida de outros. Agora, Senhor, nos leve de volta para casa sob os teus cuidados, guardados e protegidos por Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.